Quando meu pai se separou da minha mãe, eu ainda era um bebê. E depois de uns 2, 3 anos, ele sumiu no mundo. Ele não deu mais notícia, foi embora, sumiu mesmo. E assim, eles dois não eram casados, eles dois eram só juntos, assim. Eles se juntaram assim que minha mãe engravidou de mim, passaram um tempinho junto, não deu certo, se separaram e depois ele sumiu, foi embora. Depois de quando tínhamos 2, 3 anos, não me lembro muito bem, a minha mãe também não se lembra. E tá certo, a minha mãe sempre foi muito trabalhadora, guerreira, ela trabalhou muito, cuidou de mim sozinha, mas com pouco tempo, ela passou pouco tempo cuidando de mim sozinha. Depois ela arrumou um cara muito bacana assim pra ela, que assumiu ela junto comigo, né? Porque ela me tinha, então ele automaticamente colocou ela e eu dentro da casa dele, né? E assim, ele sempre foi muito bacana comigo, sempre deu tudo, fez tudo por mim, não deixava nada faltar dentro de casa, minha mãe trabalhava, ele também, juntos iam mantendo a casa e tal, né? Mas conforme eu ia crescendo, eu fui ficando muito rebelde, gente, muito rebelde. Malcriada. Eu respondia a ele também. Ele vinha falar comigo, minha mãe falava, minha mãe não conseguia dar jeito. Ele vendo, ele se metia no meio, eu dizia, você não é meu pai, cale sua boca, sabe? Bem rebelde mesmo, bem rebelde. Até que chegou o ponto que eu comecei a dar trabalho em questão do namorado. Vivia saindo com os meninos, vivia ficando com os meninos, os vizinhos ficavam vendo, falando, ó, tua filha vai embuchar, qualquer dia vai embuchar. Eu vi ela de trás de um muro da casa de fulano de tal, se agarrada, se atracando com um macho, e não sei o que, essa menina vai engravidar, preste atenção. O homem que era junto com a minha mãe é padrasto, né, gente? Ele, gente, ficou revoltadíssimo. Ele chegou pra mim e ele falou, é um absurdo, você tá virando uma PUTA. Nossa, começou a falar um monte de coisa. E ele começou a falar, eu não aguento mais essa menina tem que sair da minha casa, ela vai embuchar, ela vai engravidar, como o povo tá falando, eu não vou sustentar filho de ninguém. Criei ela, sustentei ela, mas ela não me dá valor, e eu não vou criar filho dela não, de jeito nenhum. Gente, começou a falar um monte de coisa. E a minha mãe, revoltada com... Minha mãe deu razão pra ele, né? Deu razão. Clara, coitada, desesperada, viu que ele sempre... Até eu, gente, hoje eu reconheço, né? Que eu era muito danada. Ela via que ele tinha razão, que ele tava fazendo tudo por mim, eu era mal agradecida, rebelde, respondona, né? Não tira a razão deles. E a minha mãe falou, vai procurar teu pai. Daqui a pouco eu te expulso aqui de casa, vai procurar teu pai, vai procurar teu rumo, que não quero mais você aqui dentro de casa, não. E ela sempre falava isso, sabe? Ela sempre falava, a porta da... Tá incomodada, não quer respeitar, não quer isso, a porta da rua é serventia da casa. E, gente... Isso me dá uma raiva tão grande, sabe? Que eu não queria nem saber do meu pai. Eu nunca pensei em procurar meu pai. Mas quando ela começou a falar essas coisas, eu falei pra ela, cheguei um dia pra ela e falei assim, mãe, eu tomei uma decisão, eu quero procurar meu pai, eu vou morar com ele. E a minha mãe ficou desesperada. A minha mãe na hora falou assim, filha, pelo amor de Deus, você tá ficando louca? Aí eu peguei e falei pra ela, mãe, você sempre fica mandando eu ir embora, me expulsando. Meu padrasto me chamando de PUTA, falando que eu não presto, a senhora dá razão pra ele, então eu vou embora. E ela falou, filha, pelo amor de Deus, eu falo isso na hora do desespero, na hora da raiva, você dá muito trabalho. E eu não quis saber, eu bati o pé, gente, bati o pé e disse que queria achar meu pai. E ela falou, cale sua boca, que eu não vou atrás do seu pai, eu não quero aquele traste de jeito nenhum, entendeu? Você fica quieta na sua, que eu não quero ver nem pitado de ouro. Mas eu perturbei tanto, gente. Perturbei tanto a minha mãe, perturbei tanto. E o meu padrasto, até que um dia meu padrasto falou, procura o pai dessa menina. Procura o pai dessa menina, porque eu já não tô mais aguentando mais. E a minha mãe, ela pegou e falou o nome do meu pai. Nisso eu procurei Facebook, não achei nada dele. Até que ela lembrou o nome da irmã do meu pai. Só que ela não conhecia os parentes do meu pai direito. Por quê? Porque eles se juntaram, eles tiveram um rolo, ela engravidou, né? Aí por causa disso eles se juntaram, mas ficaram um pouco tempo juntos. Eu era recém-nascida ainda, gente. E depois de 2 anos, 3 anos, ele foi embora. Nisso a minha mãe não conhecia ninguém da família, morava em outro estado. Minha mãe não conhecia ninguém, mas lembrava do nome de uma irmã que ele falava muito. E ela me falou o nome dessa irmã. Achei no Facebook. E foi por meio dessa irmã do meu pai que eu encontrei meu pai.
Nisso eu entrei em contato com meu pai e falei, olha, sou fulana de tal, filha de fulana de tal, né? Falei o nome da minha mãe. E ele pegou, ficou assim mudo no telefone, calado. Aí eu falei pra ele que eu queria muito conhecer ele, muito mesmo, que era meu sonho, né? Do nada, assim, me deu essa vontade louca de conhecer meu pai. E ele falou assim, olha, me deixa um contato, minha irmã tem Facebook, porque meu pai não tinha, né? Minha irmã tem essa rede social aí, que ele não sabia mexer, não entendia disso. Deixa comigo, porque eu entro em contato com você, tá bom? Eu tô ocupada agora, eu não posso falar muito e tal. Mas eu tenho certeza que ele queria um tempo pra pensar, né? Aí nisso, depois de uma semana, ele me retorna. Ele me retorna, entra em contato comigo e fala, olha, eu moro em tal lugar, né? Se você quiser vir com sua mãe, não sei, alguém de confiança, pode vir, entendeu? Fui bater lá e fui sozinha, minha mãe não foi. Aí quando eu cheguei lá, ele morava com a minha avó, né, a mãe dele. Até hoje ele mora com a mãe dele. Soltei, tava sozinho, não tinha ninguém com ele, né, sozinho com minha avó, meu avô, o pai. Essa irmã que mora também com ele, e ele falou que tinha um irmão, ok. Só vi eles lá, só vi os meus avós, a irmã e ele. Aí a gente conversou, nossa, eu me dei super bem. Meus avós de idade assim, mas bem animados, sabe? Eu gostei muito deles. O meu pai também bem tímido assim na dele, mas a gente conversou bastante, muito mesmo. E a minha tia também, a irmã dele, nossa, tudo bem, tava tudo bem, a gente tava lá tomando um cafezinho, comendo um bolinho. De repente, o irmão dele chega. O irmão do meu pai era bem novinho, gente, bem novinho. Devia ter uns 29 anos. Aí, gente, quando eu vi o irmão do meu pai, foi inevitável. Assim, foi incrível. O nosso, sabe, a gente se conectou de um jeito impressionante. A gente ficou olhando um pra cara do outro. E foi por uns segundos bem longos, gente. Aí tá certo, ele veio me abraçar, me deu um beijo na bochecha, falou, ah, minha sobrinha, não sei o quê. Aí na hora eu achei até estranho, gente, porque o cara, muito bonito mesmo. E eu fiquei assim, sabe, sem saber o que falar. Aí tá certo, a gente ficou o tempo todinho, gente, a tarde todinha se olhando. A tarde todinha se olhando, ninguém percebeu nada. Pelo menos eu acho que ninguém percebeu, né? Aí tá certo, ele foi me levar até a rodoviária de moto. E assim, ele ficou lá esperando junto comigo, a gente ficou um tempo conversando. E eu fui embora, gente, eu não conseguia parar de pensar no meu tio. Eu falo tio assim, né, mas no dia foi bem estranho pra mim. Eu disse, cara, o cara é meu tio e eu tô flertando com meu tio, sabe? Mas aí era incontrolável, gente, eu não conseguia parar de pensar nele. Eu não conseguia parar de pensar no meu tio. E ele ficou na minha cabeça de um jeito, sabe? Não tem condição, não tem explicação. Aí tá certo. Nisso, passado uma semana, né, a gente começou a conversar. E nisso eu já fui mostrando que eu não sou de esconder, não consigo esconder nada. De namoradeira que eu era, eu já dei mais uma freada, né? A minha mãe tava achando até estranho, meu padrasto também. E a gente não conversava muito. Só que aí a gente viu que a gente tava se gostando um do outro. Tanto eu como ele. Ele também sentiu a mesma coisa. E a gente resolveu se encontrar. A gente já tava passando dos limites. Tava passando dos limites já em relação a tudo. Aí eu também joguei tudo pro ar. Falei, ó, quer saber de uma coisa? Tô nem aí. A gente tá se gostando mesmo. O que importa é a gente não manda no coração. O que importa é que a gente tá se gostando, né? Eu não cresci com ele. Pra mim não tinha nada de mal, sabe? Porque eu não cresci com ele. Eu não tive contato com a família do meu pai. Eu não conhecia. Então, pra mim, ele não era meu tio, sabe? Então a gente resolveu se encontrar. Fomos pra um lugar reservado e já aconteceu tudo entre nós. E assim, gente, eu fiquei mais apaixonada ainda. Só que a gente ficou se encontrando às escondidas. Porque a gente sabia que se a gente falasse, nossa família não ia aceitar. Então a gente ficou por um bom tempo assim. Só que até um dia a gente não conseguiu mais aguentar. Vamos assumir, eu não aguento mais. A gente resolveu
comunicar aos parentes. Aí vocês já imaginam, né? O escândalo. Meu Deus, a minha mãe disse que eu só podia estar com encosto. Essa menina só pode estar com encosto, não é possível, eu não sei o que eu fiz, eu não, que karma eu fiz, eu tô pagando por uma coisa que eu não fiz, será? Ou será que eu fiz uma coisa? Minha mãe ficou falando um monte de coisa, um monte de coisa. A família do meu pai também ficou arrasada, ninguém aceitou, ninguém. E quando eu engravidei, foi pior ainda. Gente, todo mundo jogando praga em cima de mim e do meu filho. Falando que meu filho não ia vingar, que ia nascer defeituoso, que ia nascer com problema, porque era sangue, sabe? Ele era meu tio, era sobrinha, não ia dar certo, a criança ia nascer defeituosa, não sei o quê. Gente, eu passei a gestação todinha mal, sabe? Triste, me condenando, tipo, se nascer, meu Deus do céu, não vou me perdoar. Se nascer é castigo, sabe? Meu filho hoje tá com 5 anos, Vivinho da Silva, não tem um defeito, assim, no corpo, perfeitinho, sabe? Lindo, inteligente, esperto. Nossa, gente, quando meu filho nasceu, eu fiquei tão aliviada, sabe? E depois disso, as pessoas, a família, elas diminuíram mais as críticas, as ofensas, elas começaram a aceitar mais, né? E assim, até hoje eu chamo meu marido, que a gente hoje é junto, de tio. E muitas pessoas ao nosso redor ficam com ódio de mim. Você é uma safada, e não sei o quê, porque chamar ele de tio, você é safada e não sei o quê, gente. Mas, sabe, é uma coisa minha e ele não se importa, sabe? E eu já tô farta dessas pessoas em cima de mim. Eu e ele, a gente já pensou 1000 vezes em sair, sabe? Ir embora pra outro estado, pra outro país, pra não aguentar mais isso, sabe? Porque, nossa, é insuportável. Mas tamo aí, firme e forte. E eu não ligo pra crítica que se dando todo mundo. Eu só quero ser feliz. O que importa é isso, que eu e ele somos felizes. Então, amores, o que vocês acharam dessa história polêmica, né, gente? É baseada em fatos reais, viu? É baseada em fatos reais. É uma história verídica. E de acordo com a jovem, né, que contou. E, gente, pelo amor de Deus... Vocês acham... O que vocês acham disso, gente? Eu não vou nem comentar. Eu vou deixar, gente, pra vocês comentarem. Eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Deixem aqui embaixo o que é que vocês acham sobre isso. Pra ela é normal, porque eles não cresceram juntos. Ela não cresceu junto com a família do pai. Ela nunca viu a família do pai. Ela não conhecia. Então, pra ela, ele não é tio assim. É tio dela, ela sabe que é. Mas pra ela não tem problema por causa disso, porque não tem essa ligação, esse parentesco assim, de que cresceram juntos, né? Ela acredita que se tivesse crescido com ele, ela não estaria com ele hoje. Mas como ela não cresceu, nunca viu, ela tá com ele hoje, né? Mas o que vocês acham sobre isso, gente? Acha isso normal? O que vocês acham? Deixa aqui embaixo, tá? Nos comentários a opinião de vocês, eu quero muito saber, tá? Que eu achei, pra já, eu acho bizarro, né? Muito bizarro. Mas, enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham, tá? Curta, comenta, compartilha. Se você for novo, quer aqui de paraquedas, meu bem, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho da notificação na opção todos pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!